Trago no olhar visões extraordinárias de coisas que abracei de olhos fechados. Florbela Espanca, poetisa portuguesa. E então, eu não tenho nenhuma verdade para entregar, e sim perguntas e respostas. Pois é, a maioria das teorias da conspiração sobre os alienígenas antigos, né, sobre os antigos astronautas, tem até uma série na History Channel, se eu não me engano, elas podem ser rastreadas, de certa forma, a sua origem, até Erich von Däniken, foi quem começou nos tempos modernos, né, a divulgar essa teoria. Erich von Däniken, ele considerou as várias lendas e mitos existentes em uma boa parte do mundo, mas se concentrou também na América do Sul, entre os maias, astecas, incas, etc. E o Zecharia Sitchin. Zecharia Sitchin, que fez um sucesso mundial, milhões de livros vendidos, mas ele se concentrou na Suméria e ali naquela região, né, da Mesopotâmia. E fez um sucesso incrível. Eu tenho vários livros dele, tem todos. Né? Mas ele cometeu graves erros de interpretação. Ele, na verdade, não traduziu nada. Tudo isso está traduzido desde o século XIX. Desde o século XIX que já se tem a tradução da língua suméria, da acádica, da língua assíria, sem problemas. Vários livros sobre o assunto, vários pesquisadores, uma história comprida, mas isso tem que contar num vídeo separado. Como é que se chegou à tradução da linguagem suméria e como se desenvolveu muito mais do que a tradução dos hieróglifos. Hoje se sabe muito mais sobre a Suméria do que sobre o Egito, porque as tabuletas são super bem detalhadas. Mas vamos lá. Então, várias pessoas, vários escritores depois vieram na esteira do Zecharia Sitchin, como eu tenho vários livros aqui de escritores que venderam seus livros baseados na obra do Sitchin, como, por exemplo, Aliens in Ancient Egypt, Aliens no Egito Antigo, The Brotherhood of the Serpents and the Secrets of Nilo Civilization. A Irmandade da Serpente e os Segredos da Civilização do Nilo. Tem outro aqui que é Flying Serpents and Dragons, de R.A. Bolan. Também se baseou no trabalho do Sitchin. Tem essa aqui, Chris Hardy, PhD, DNA of the Gods, o DNA dos deuses, né? Os Anunnakis, a criação da Eva e a batalha alienígena pelo controle da humanidade. Todos eles baseados em Sitchin. Você vê que o Sitchin gerou uma infinidade de escritores. A Van Tese no Brasil, né? Nós temos o Daniel Nobles também. Vários escritores do mundo inteiro. Sitchin fez uma revolução, porque ele fez uma reinterpretação. Ele já havia interpretações, ele interpretou da moda dele, como ele queria, como ele via, né? Como ele gostava. Os livros são deliciosos de serem lidos. Né? Então, no grupo dos amantes da teoria da conspiração, as suas conclusões são frequentemente tomadas como fatos. Né? Em Gods of the New Millennium, Deuses do Novo Milênio, o autor britânico Alan Alford, ele diz o seguinte, como ele descobriu em 1989 a contribuição de Sitchin para provar a intenção de deuses de carne e osso na criação da humanidade, e como isso não pode ser exagerado. À medida que ele pesquisava, à medida que a pesquisa dele progredia, Alford se tornou um dos muitos que aprenderam que as teses de Sitchin não se sustentavam. Quando Alford publicou sua discordância da conclusão de Sitchin, ele relatou que todos os tipos de alegações que foram lançadas em seu caminho, incluindo que ele havia sido cooptado pela CIA, não eram verdadeiros. O problema ou a vantagem de quem trabalha com Sitchin é que ou você é um crente total ou um cético total. As pessoas que gostam do Sitchin não querem saber de outra teoria, não querem saber de discordância. A maioria, nem todos, evidente. Né? E eu gosto muito do trabalho dele, uso muita referência dele, porque ele fez uma pesquisa boa também. Eu uso muito The Earth Chronicles Handbook, que é
o manual para entender o trabalho dele serve como um compêndio. O que eu não gosto do Sitchin é a história da pirâmide ter sido usada como prisão para o Marduk, que as naves espaciais Anunnakis precisavam das pirâmides como orientação para chegar na Terra, na Mesopotâmia. Pô, meu irmão, o cara que atravessa a galáxia, que atravessa de uma outra galáxia, de uma outra dimensão, com equipamento extremamente sofisticado, não vai precisar de usar visualmente, não está na Segunda Guerra Mundial. Já no final da Segunda Guerra Mundial tinham radares sofisticados, radiogônio, etc. Em poucos anos, desde 1908, quando inventaram o Santos Dumont voou em Paris, como a Libélula, até hoje que eles estão mandando naves espaciais, né, para estações, para naves espaciais, pesquisando não só a Lua, como outros planetas, a Estação Espacial Internacional. Hoje você vê a nave que o Elon Musk manda ao espaço, são 3 telinhas, não tem aquela infinidade de aparelhos, de teclinhas e reloginhos e tubulação aparecendo. A coisa evoluiu. Um painel de um avião, hoje, um 777, olha em comparação com um painel de um Constellation ou de um Boeing 707 da década de 60. Aquelas dezenas de reloginhos, hoje são 3 telinhas, quando não são 2. Então, como é que os Anunnakis vinham lá do espaço ou de outra dimensão? Precisavam se orientar pelas pirâmides. Então vai por aí. Várias outras coisas que o Sitchin escorregou. Enfim, né, a interpretação de Sitchin foram todas derivadas da sua compreensão da língua suméria, da maneira como ele entendia a língua suméria. Desde 76, né, nenhum estudioso do Ugarítico corroborou suas alegações à medida que mais especialistas na língua suméria foram criados. Nenhum chegou nem perto de endossar Sitchin. Na verdade, a maioria notou que Sitchin havia traduzido muito mal o sumério. Aqui na Universidade de Leiden, aqui na Holanda, você tem curso de sumério, você compra o dicionário. Tá desde muito antes de escrever o livro, da década de 50 já existiam especialistas nessa área. Então, um dos seus críticos mais vociferantes é Michael Heiser. Ele tem um site inteiro, é sitchinwrong.com, sitchinestaerrado.com, dedicado a refutar a teoria de Sitchin. Então, de 2001 em diante, o Heiser convidou o Sitchin para um debate aberto, mas ele sempre recusou. Heiser, portanto, escreveu uma carta aberta a Sitchin, convidando-o a apresentar evidências em apoio à sua teoria. E nela ele escreve: o leitor deve perceber que a substância da minha discordância não se deve à filosofia da tradução, como o Sr. Sitchin e eu meramente, como se eu e o Sitchin meramente discordássemos sobre possíveis traduções de certas palavras. Quando se trata das fontes mesopotâmicas, o que está em jogo é a integridade das próprias tábuas cuneiformes, juntamente com o legado dos escribas sumérios e mesopotâmicos. Muito simplesmente, os antigos mesopotâmicos compilaram seus próprios dicionários. Nós os temos, e eles foram publicados desde o meado do século XX. A palavra que o Sr. Sitchin nos diz que se refere a foguete não tem significado nenhum de acordo com os próprios antigos mesopotâmicos. Tudo bem, mas esse ponto você pode discordar quando fala em carruagem de fogo, quando fala em navios aéreos, né? Pode se transformar para nave espacial, sim. Não é tudo em que o Sitchin está errado. Ele só exagerou em algumas coisas. Então vamos continuar, porque isso tem a ver com o que nós vamos falar mais na frente, que é sobre o que está acontecendo na ufologia. Ela está parada, falida, estagnou, não sai do lugar. Vamos saber por quê. Vamos lá. Um termo-chave usado nas teorias de Sitchin era a palavra mu. Chá verde. E ele definiu como um objeto cônico de topo oval e aquilo que sobe reto, do qual ele concluiu que seria uma sonda espacial usada pelos astronautas alienígenas para viajar entre as suas estações espaciais em órbita do nosso planeta. Bom, mas no entanto, as listas léxicas, dicionários mesopotâmicos definem a palavra como céu e às vezes chuva, em desacordo com a interpretação de Sitchin. Até porque quem faz toda essa transposição dimensional ou extraterrestre não vai precisar de uma nave com um foguete do Elon Musk, parece um busca-pezão grande, para ir até a nave-mãe depois de atravessar a galáxia. Os caras já teriam, com certeza, dominado as técnicas antigravitacionais ou semelhantes. Então, há um século atrás, o Shem também, a palavra Shem, que está na Bíblia e também está nas tabuletas sumérias, é traduzida como nome, mas está incorreto. Shem é algo que pode voar, né? Mas eu não vou... Tem várias
mancadas do do Sitchin, né? Então, Heiser sempre questionou, é um inimigo ferrenho. E a questão do planeta Nibiru, que não tem nenhuma parte do texto que fala em planeta Nibiru, um planeta além de Plutão e tal. Não existem tais textos. Existem 182 ocorrências do nome divino Anunnaki. Eu ontem estava lendo um outro grande tradutor da língua suméria, acadêmico, né? Noah Kramer. Ele publicou os livros dele na década de 50. Ele começou. Noah Kramer morou com quase 100 anos, 90 e poucos anos. Publicou vários livros sobre tudo que começou na Suméria. Os textos são incríveis, estão lá todos traduzidos. As 7 tábuas da criação, aí se a pessoa ler e quiser reinterpretar, é o problema dela. Mas é bom olhar e ler Sitchin com bom senso. Ler Erich von Däniken com bom senso. Qualquer outro autor, sempre fazendo uma filtragem. Né? Mas vamos lá. Sitchin, como ele chegou a essas interpretações, e eles sempre alegaram que ele era uma das poucas pessoas do mundo capaz de ler sumério. Isso é mentira. Só se lê sumério desde 1886. Começaram a traduzir. Eu tenho livro de 1920 sobre a língua suméria, falando sobre ugarítica, assíria, tudo escritas com cuneiformes. É complicado pra caramba. Então, a abordagem do Sitchin ela pode ser melhor descrita como em multicamadas. Ele via uma representação ou imagem acompanhada da escrita, então ele especulava sobre como a representação era a evidência de um dispositivo alienígena. Ele identificou imagens que se assemelhavam aos módulos usados nas missões lunares Apollo, como os módulos espaciais iguais aos módulos espaciais de Nibiru. Então ele alegou que a palavra suméria associada a ela foi simplesmente mal traduzida. Sitchin, portanto, foi altamente específico em sua exploração da cultura suméria, uma abordagem que ele mais tarde aplicou a outras civilizações, cada vez alegando encontrar evidências para apoiar sua teoria. Pois ele mesmo que ele acreditasse que os deuses tinham se estabelecido inicialmente na Suméria, ele também argumentou que a Grande Pirâmide e as antigas civilizações da América também foram criadas pelos ocupantes do 12º planeta. Isso não é verdade. Assim, além disso, pode não ser verdade, né? Não estou afirmando, fica complicado, né? Não acho que seja verdade, é uma diferença muito grande, a civilização maia, inca, asteca da egípcia, como a egípcia é diferente da suméria, que é diferente da hindu, que é diferente da chinesa, diferente das tribos da Indonésia, das tribos do Pacífico. Línguas, costumes, DNA é diferente, então não adianta querer colocar tudo num caldeirão só. É igual o afrocentrismo, diz que tudo veio da África. Nega. DNA desvende de tudo isso. É de vários lugares, também da África, da Ásia, da Europa. Tá? Mas vamos continuar batendo papo sobre isso. Por exemplo, a pirâmide, você prender Marduk dentro da pirâmide, cara, quem é que aguenta uma coisa dessa? A pirâmide tem uma função claramente energética, geradora de energia. Não tem muita coisa escrita sobre isso, mas para prender Marduk, que era um deus poderoso, podia explodir aquilo tudo, as histórias não encaixam, né? Aquela foi demais. A pirâmide ser a prisão de Marduk. Putz, grilo. Bom, embora Heiser tenha mostrado que ele cometeu vários erros linguísticos, o problema de Sitchin sempre foi e será a astronomia. Ele dizia no seu 12º planeta que esse planeta ocupava uma órbita altamente elíptica em nosso sistema solar. E foi para o espaço profundo e vai voltar depois de 3.600 anos. Todo mundo conhece essa história. Eu não vou contar de novo, né? Aí veio a história que havia um encobrimento mundial, etc., que o planeta existe, estava se aproximando, mas não era visto porque estava escondido em tal lugar, e é uma estrela anã, nada disso faz sentido. É claro que existem outros planetas fora do sistema solar, ainda não detectados, ou se foram detectados, estão estudando ainda para confirmar, porque existe uma alteração na órbita de Netuno, Plutão, um balanceado, parece que uma força gravitacional atrapalha eles. Mas o problema todo é como seriam esses habitantes. Os Anunnakis eram bem parecidos conosco, tanto que transavam com as mulheres terráqueas. Então, havia compatibilidade. Então, o camarada que eu dei no vídeo passado, eu falei, os habitantes de outro planeta teriam que ser completamente diferentes, porque o outro tipo de adaptação não é a mesma
influência eletromagnética que existe na Terra, nem é a mesma pressão atmosférica e não é a mesma radiação que nós recebemos do Sol. Nós só somos assim porque o Sol está aqui desse jeito, nessa posição, com essa temperatura, e ainda temos a Lua, que controla todo o nosso planeta, seja na menstruação das mulheres, na colheita de frutas, do comportamento das abelhas, das marés, que se não houvesse a Lua, onde ela está, naquele ponto, esse planeta é uma confusão miserenta. A coisa não é assim, simples não. Por isso é que nós vamos, no final do vídeo, ver aonde nós estamos chegando, que é a conclusão que estão chegando as autoridades que estão investigando o fenômeno OVNI ou UAP e os ovos que ninguém viu ainda. A coisa não é extraterrestre. Não é, não. Quem viver, verá. Então nós vamos lá falar sobre outro também, que é fã dessa teoria, e ficou famoso, vendeu milhões de livros também, que tem um trabalho super interessante, que é o David Icke. Ele foi vetado aqui na Europa, em todo canto ele está proibido de falar. Ele dizia que todo mundo era reptiliano, rainha da Inglaterra, ministro da Austrália, e vai por aí afora. Todo mundo era reptiliano. Então, a David Icke ele escreveu, mas antes dele, em 1990, teve um outro livro, esse que eu mostrei a vocês agora do Bollé, que é o Flying Serpent, Serpentes Voadoras e Dragões, tá, do Bollé. É fantástico, é um livro maravilhoso para ler. Eu amo ler esse livro. Estou apaixonado. Porque todas as teorias podem ser válidas. Você vai, como eu falei, tem que se filtrar, né? Então, o Bollé, do Serpentes Voadoras, tem outro que é a história da reptiliana da humanidade. Mas esse Bollé, ele fez um reconhecimento especial do trabalho de Sitchin e se concentrou na fisicalidade dos Anunnaki, bem como na análise da aparência desses deuses em outras culturas. Ele observou que não é por acaso que todos os primeiros assentamentos foram fundados na foz de grandes sistemas fluviais, onde a umidade era abundante e o que era necessário para a raça dos reptilianos. No entanto, o interesse é a sua teoria. O problema é que a própria fundação do seu argumento foi construída num solo pantanoso. E Bollé é apenas uma das centenas de teorias que foram construídas sobre as traduções erradas de Sitchin. Eric von Däniken escreveu que uma vez as pessoas religiosas, independentemente da fé que pertencem, esperam por uma salvação do alto. E no mundo ocidental, no século XXI, agora, Deus se tornou uma palavra impopular, né? Todo mundo está perseguindo a religião. Na verdade, pode-se argumentar que a questão dos antigos alienígenas foi colocada apenas porque o peso da palavra Deus começou a diminuir. Estamos vendo isso agora. Se você rezar, for orar na Inglaterra agora, na calçada, tu vai preso, cara. Aqui também. Mas o muçulmano pode botar a bunda para cima, fazer as preces dele. Você comemora o Ramadã. Quando é o Natal, tira todo o enfeite. Ninguém. No Canadá, a mesma coisa. No Canadá, muita gente foi presa. Aqui é um acordo que você não pode incomodar as pessoas na rua, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Nenhuma das religiões pode fazer isso. Você vai lá no templo, vai lá escutar e tarará, participar da cerimônia. Mas não pode importunar as pessoas. Só que o outro lado agora pode. Né? Temos uma guerra aí no meio. Estamos no meio de uma guerra espiritual gigantesca, planetária. Então, isso abriu muito a porta para a teoria dos antigos alienígenas e também abriu a porta para os fenômenos UAPs e ufológicos sejam considerados espirituais. Isso está sendo comentado dentro do governo americano. Então vamos continuar. No século XII, provavelmente durante o reinado do rei Stephen da Inglaterra, que foi de 1135 a 1154, durante uma colheita de verão, duas crianças, um irmão e uma irmã, apareceram na vila de Woolpit, em East Anglia, na Inglaterra. Eles saíram de uma terraplenagem perto da vila. Eles tinham a pele verde e usavam roupas incomuns. Eles falavam uma língua que ninguém conseguia compreender. Depois de dias recusando todos os tipos de comida, a única comida que eles comiam era feijão verde. O menino logo morreu, mas a menina começou a perder a cor verde da pele, enquanto também começou a diversificar sua comida.
Quando ela era proficiente o suficiente em inglês, ela explicou que veio de um outro mundo, uma terra onde o sol nunca brilhava e a luz era como o crepúsculo. O incidente foi relatado por dois escritores contemporâneos, Ralph de Coggeshall, ele morreu por volta de 1226, e William de Newburgh, por volta de ele viveu de 1136 a 1198. O relato de William foi escrito em 1189 e o relato de Ralph, escrito na década de 1220, incorporou informações de Richard de Calne, de Wix, que supostamente deu refúgio às crianças em sua mansão a 6 milhas ao norte de Woolpit. Ele também foi responsável pela educação da irmã, que eventualmente se casou, da menina, né? Que eventualmente se casou com um homem de King's Lynn, a cerca de 40 milhas de Woolpit, onde Ralph disse que ela estava morando pouco antes de ele escrever seu relato. E com base na sua pesquisa sobre a história da família de Richard Cowan, o astrônomo britânico Duncan Lunan concluiu que a menina se chamava Agnes e que ela se casou com um oficial real chamado Richard Barr. Uma boa história. Tem no Japão também, parecido. Em 1621, Robert Burton, ele escreveu no livro The Anatomy of Melancholy, A Anatomia da Melancolia, nesse livro, ele sugeriu que as crianças verdes podem ter caído do céu. Em suma, elas poderiam ser extraterrestres. Outros confrontados com a história das crianças verdes concordaram que há claramente um tipo de mistério acontecendo, mas argumentam que em vez de um componente extraterrestre, elas vieram do reino das fadas. Elas se referem a Gerald de Gales, que contou uma história semelhante de um garoto que encontrou dois pigmeus que o levaram por uma passagem subterrânea para uma bela terra com campos e rios, mas que não era iluminada pela luz total do sol. No entanto, catalogadores de histórias populares disseram que a história das crianças Woolpit é o único exemplo desse tipo. É a única. Não é não. Tem várias. Dezenas de pessoas tentaram explicar essa história optando por uma interpretação puramente simbólica, pois todos nós sabemos que tal história não poderia ser verdadeira, certo? Não. No entanto, é precisamente porque aconteceu que foi relatado nas crônicas. O Jacques Vallée tem vários, tem um livro dele, eu vou contar mais ao longo dos vídeos, mais histórias parecidas, do mundo das fadas, daquele reino que nós gostamos tanto de Tolkien, do Senhor dos Anéis, dos hobbits, dos elfos grandes, do povo pequeno. Pois é. Está mais real do que extraterrestre, por incrível que pareça. Então, o relato dessas crônicas, nós temos vários. Isso, vamos no outro aqui. Esse na China, pouco antes de morrerem, no ano de 212 a.C., o imperador Shi Huangdi ordenou que todos os livros e literaturas relacionados à China antiga fossem destruídos. Isso é verdade, é histórico. Sempre essa merda, né, desses donos do poder quererem censurar tudo, né, o Xandão aí no Brasil. O Stammer lá na Inglaterra. Então, da mesma forma, de acordo com Carl Sagan, houve uma vez um livro intitulado A Verdadeira História da Humanidade nos últimos 100 mil anos. Esse livro existia na Biblioteca de Alexandria, mas ele foi queimado também em uma série de atos deliberados de incêndios criminosos destinados a erradicar o conhecimento pagão. Isso foi feito por cristãos. Pedro, o Leitor, era o nome do cara que incitou todo mundo a matar Hipátia. A história é horrível. Eles mataram Hipátia e destruíram parte da biblioteca. Depois eles estavam destruindo tudo pela frente dentro do Egito. Isso é Alexandria, né? No Egito. É história, viu? Não tem ninguém bonzinho nessas coisas, não. Ninguém é bonzinho. Então, eles destruíram tudo nos edifícios do século III depois de Cristo. Então, quando os conquistadores espanhóis conquistaram os astecas no século XVI, desculpa, eu estou traduzindo, aí me confundo, eles queimaram todos os livros dos astecas, todos. Sobraram uma meia dúzia de códices espalhados aqui na Europa e nos Estados Unidos. A Igreja Católica Romana, a Santa e Sagrada Igreja Católica Romana mandou queimar a porra toda. Queimem, destruam. Então, em meados do século XIX, quando o primeiro colono europeu, um padre francês chamado Eugène Hérault, chegou à Ilha da Páscoa, mesma história.
Ele assumiu a missão de queimar o máximo possível das tábuas nativas chamadas Rongo-Rongo. Deve ter meia dúzia ainda. Nunca se conseguiu decifrar a língua Rongo-Rongo porque a dedicada Igreja Católica mandou queimar tudo. É isso que espanta a gente, né? Às vezes eu reconheço que os ETs querem destruir esse planeta, tirar os humanos daqui, porque, porra, bicho, é muito complicado. Nós somos uma raça complicada. É de se admirar que a ciência não consiga encontrar nenhuma evidência de alienígenas antigos ou conhecimento perdido. Desse mundo da magia. Porque eu sempre falo, eu também acho que tem uma interferência extraterrestre, mas por algum motivo eles foram colocados para fora. Quem ficou tomando conta do planeta foi uma outra turma. Por acordo, por comércio, por guerra, por ameaça, por venda. Não sabemos. Fiquem à vontade. Nessa área todo mundo tem razão, ninguém tem razão. Você pode ter a sua própria razão. Eu falo do Sitchin, mas tem gente que ama de paixão e acabou a Sitchin, pronto. Tudo bem. Né? Então, existe algum objeto ou documento escrito que prove que os alienígenas antigos visitaram o planeta Terra? Olha, temos vários relatos. Vários prédios antigos, imagens que retratando essa turma da maneira como eles viam com a cultura da época. Mas vocês têm que entender uma coisa, que se houve uma interferência extraterrestre, os sumérios escreviam em tabuletas de barro. Por que não usavam papel? Quem inventou o papel depois foi os chineses e mais tarde os egípcios, os papiros. Era em tabuleta de barro. Graças a isso, quando tacavam fogo nas guerras e conquistas, ou algum débil mental mandava queimar tudo, era bom porque vitrificava as tabuletas de barro, e por causa disso nós podemos ler essa história hoje. São 500 mil tabuletas, não são 60 mil, como se fala sempre na história do Sitchin. 500 mil, mais ou menos ainda, por aí, nos museus do mundo inteiro, precisando de um Noah Kramer, de um outro camarada, tipo um Sitchin, mas um pouco mais de senso, não ir tão fundo na sua interpretação. Estão lá, esperando tradutores. Não contem com as universidades brasileiras, porque elas são verdadeiras lixeiras. Eu trabalhei nelas, eu sei como é. É fogo, né? PT e PSOL, ninguém quer saber de cultura. Esses caras só querem saber de balançar a bunda e roubar. Pois é, vamos continuar. Nós temos milhares de exemplos que mostram que houve uma certa interferência na nossa história, de uma forma ou de outra, interdimensional ou extraterrestre. Isso mostra ao longo da história da humanidade. Então, esses relatos, seja como vem em museus pelo mundo, nós temos relatos de todo tipo em todas as civilizações, desde a América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, ilhas do Pacífico, né, da China. São milhares, né? Elas dizem que a presente civilização nos foi concedida pelos deuses, mas que existem outras evidências que mostram que nós nunca estivemos sozinhos. A pesquisa moderna sobre os OVNIs é apenas a mais recente encarnação desse fenômeno. É a recente encarnação de uma longa tradição que defende a presença da inteligência não humana, como fala o governo americano, não fala em extraterrestre, inteligência não humana. Infelizmente, na mentalidade materialista que continua a dominar a nossa era, essa noção sempre foi que deveria ser uma presença extraterrestre, física aqui na Terra. E isso não é necessariamente verdade. E o trabalho de um outro pesquisador, Jeremy Narby, ele com relatos de centenas de xamãs na selva amazônica, deixam claro que as pessoas podem acessar um reino onde elas podem interagir com essas inteligências não humanas e que esses deuses lhe dão informações altamente tecnológicas, e a mais famosa dos quais é o processo químico de fazer ayahuasca, a posição que permite a comunicação com os deuses. Mas cuidado, hein? A ayahuasca, se não for feita com acompanhamento, vai levar você para uma morte horrível, né? Isso virou uma panaceia. Lá no Canadá tinha gente que ia para a América do Sul, acabava morrendo. Cai na mão de espertalhão, pessoas desonestas. Todo o uso dessas plantas do poder, ela tem que ser bem acompanhada dentro de um aspecto espiritual muito importante e muito presente, senão vai dar merda. Quando a bióloga molecular doutora Pia Maunoi foi levada para a Amazônia por Narby,
Ela concluiu que a maneira com que os xamãs obtêm seu conhecimento não é muito diferente da maneira como os cientistas obtêm seu conhecimento. Tem a mesma origem, mas os xamãs e cientistas usam métodos diferentes. Então, ela dizia o seguinte: na minha opinião, a maioria das teorias alienígenas antigas falhou em encontrar provas porque seu escopo é muito limitado. E a resposta que buscavam era errônea. Embora em uma série de casos raros os deuses provavelmente estivessem aqui em forma física, eles definitivamente não vieram ao planeta Terra para explorar seus minerais ou escravizar o Homo sapiens para esse propósito. Ela diz, continua, eu argumentaria que além de Oannes, por exemplo, que surge lá na Pérsia, sai do mar, né, com a roupa de peixe, e dá o conhecimento aos homens. E nós temos lá outro acontecimento foi na China, o incidente do Roswell chinês, Bayankara-Ula, que também é uma turma que chega em discos acidentados e ficam lá retidos na China, e tem uma outra história. Tem centenas e centenas. Tem outros incidentes, né, que são semelhantes, espalhados pelo mundo, né? Mas quando realmente olhamos para a nossa história, fica claro que a civilização foi de fato guiada por deuses ou por uma inteligência extraterrestre não humana. E, embora hoje nós venhamos a considerar isso como um reduto da religião, não é. Trata-se de experimentar diretamente uma outra realidade e contatar essa inteligência, que é o que nós estamos tentando fazer. Nós, quando eu falo governo, nós podemos fazer por meditação, usando essas metodologias, mas não posso falar a palavra, né? Senão dá uma confusão danada. Mas vocês entenderam. Então, a tecnologia e as informações vieram para nós por vários insights, como, por exemplo, o DNA, né? A enigmática fórmula matemática do tempo de Terence McKenna, que recebeu talvez a metodologia química para criar geopolímeros, dada ao sacerdote egípcio Imhotep. Ele sonha, tem um insight e cria, entendeu? Isso que eu falo. Aí é diferente. Não é aquela canalização, eu tive canalização, temos que pesquisar a frequência da onda violeta, e o ET falou comigo, eu transei com o ET, eu tenho um namorado lá de Aldebaran. Não é nada disso. Tem que ser objetivo. Em alguns casos, não acontece essa intervenção, onde eles dão um peteleco na evolução, por meio desses insights. Então existem centenas de passagens de literatura sagrada de cada civilização antiga que falam de contatos com inteligências não humanas, né? Inclusive Carl Sagan, ele dizia que isso poderia ser possível. Então nós aprendemos que a resposta vai muito além de um simples sim. Na verdade, a vida é um imperativo cósmico. Nós somos os alienígenas. Nós somos. A vida é um fenômeno verdadeiramente cósmico. A soma total de uma experiência evolutiva adquirida e acumulada em uma infinidade de lugares diferentes, bastante separados e se estendendo no tempo por toda a história do nosso universo. Existe um movimento lento, mas definitivo dentro da comunidade científica para aceitar as origens extraterrestres da vida, descrevendo-a como uma grande mudança de paradigma comparável à importância à Revolução Copernicana no século XVI, quando Copérnico estabeleceu suas teorias. E quando isso aconteceu, o próximo desafio que a ciência terá de enfrentar é a questão dos antigos alienígenas. Uma questão que ela tem o tempo todo evitado. E a chave aqui é a realidade consensual e o que todos nós concordamos, né? Em acreditar, cada um do seu jeito. Então, a minha esperança, e meu desejo também, é que a complexidade da questão alienígena é gigantesca. Os alienígenas antigos, que eu amo também essas histórias, mas nós estamos vendo que existem outros blocos na construção que vão permitir que a gente escolha em que quer acreditar até que tenhamos uma colocação taxativa da coisa. Bom, está aí, existe, né? Eu tenho feito isso nos longos de vários vídeos, discutindo sobre isso. Eu também estou evoluindo desde que eu comecei o primeiro vídeo lá no Canadá. Temos com mais de 300 vídeos agora.
Eu também passo por esse processo de evolução, de interpretação. Estou estudando junto com vocês. Né? Eu sei que a questão ali dos alienígenas antigos tem que ser perguntado novamente, e dos alienígenas atuais também, pois existem milhões de pessoas no nosso planeta esperando uma resposta. Eu espero estar vivo para ver. Senão eu vou ver depois do outro lado, no Afterlife. E a gente se encontra lá fora. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz. Um abraço meu e da Magdalena. Ela está prestando um serviço voluntário. Ela dá aula de inglês para refugiados. Domingo. Sou apaixonado por ela. É a minha fada. Até lá.